Rogério, bom dia. Bom dia. Rogério, eu quero começar esclarecendo um assunto que é dúvida ainda de muita gente, ou para muita gente. A identificação na hora do voto. Qual é o documento que o eleitor tem que levar para se identificar? Aquele que não pode faltar. É o título? É um documento de identificação qualquer? Esclarece para a gente. Pois não. Indispensável para votar é um documento oficial com foto. O título é facultativo. Documento oficial com foto seria carteira de identidade, passaporte, carteira profissional reconhecida, certificado de reservista. Então, qualquer documento oficial com foto é absolutamente necessário para votar. Perdeu o título de eleitor, não está encontrando, afinal é a cada 2 anos uma eleição, e não lembra da seção da zona eleitoral. Tem como tirar essa dúvida? Sim, é possível de 2 formas. É possível ligar para o número 148, que o Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza esse serviço e dará a informação qual é a seção que o cidadão vota. Também é possível acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral. Existe uma aba eleitor, e logo o primeiro ícone dentro dessa aba tem todos os endereços das sessões. É só colocar o número do seu título que dará onde a pessoa irá votar. Nós temos várias sessões com problema de acessibilidade, em que é preciso subir escada. Então, se uma pessoa teve um problema que não foi, não tinha antes, na época da eleição passada, e, por exemplo, não mudou sua sessão hoje, ela vai para votar, tem que subir escadas. Como é que fica a situação dela, que não tem como chegar até a sua sessão? Olha, o tribunal realizou um trabalho, vem realizando ao longo do ano, exatamente para que pessoas que tenham limitações de locomoção sejam acomodadas em sessões térreas. Houve um prazo para contatos com entidades para que isso fosse viabilizado. Se porventura não for possível uma pessoa se dirigir à urna, embora sempre se pensa na hipótese de uma ajuda para que seja levado, se for um andar superior, em sendo absolutamente impossível, será feita a justificativa. Quer dizer, mas não tem como alguém subir, a pessoa não sabia, quebrou a perna há 2 semanas, por exemplo, não tinha como saber a época que teria um problema. Não tem obrigação, os organizadores, os mesais não têm obrigação de carregar essa pessoa até a sessão. Não há essa obrigação. A gente sabe que existe muito boa vontade, em muitas situações isso é viabilizado, mas não há uma obrigação de levar a pessoa, até porque numa situação como essa é uma eventualidade, né? Então vamos reforçar mais uma vez. Quem pode acompanhar a pessoa que está votando? Ela pode levar a criança, um filho, ela pode ser acompanhada por alguém, um idoso, uma pessoa de idade pode ser acompanhado por alguém. Quem pode acompanhar quem até a urna? Pois não. Pessoas que têm algum problema, seja por idade avançada, algum problema cognitivo, é possível, mediante a interpretação, a intervenção do presidente da mesa, ajudar no processo de votação. Crianças, não é proibido, não é conveniente, mas não é proibido, até porque existe uma situação que muitas vezes os pais não têm com quem deixar. Então não é proibido. Mas fazer selfie na urna não pode, né? Não. Acesso à sessão de votação com celular, qualquer filmadora, câmera ou qualquer meio de retransmissão é vedado. Haverá um local em que a pessoa deve deixar, o presidente de mesa deve indicar para essas pessoas que deixem ali, votem e depois peguem. O que pode e o que não pode em termos de apresentação dos eleitores e até candidatos no local de votação? Pode ir com bandeira, camiseta, cartaz. O que pode e o que não pode nesse caso, Rogério? Pois não. O eleitor, no dia da eleição, ele pode fazer todo tipo de manifestação individual, desde que uma forma silenciosa. Ele pode votar com uma bandeira, ele pode votar com a candidata
com uma camiseta do seu candidato ou partido, ele pode ir com bottom, isso tudo é permitido. O candidato também pode estar identificado. Já fiscais de partido, não. Eles não podem usar uniforme padronizado, apenas um crachá que identifique o seu nome e o partido ao qual está fiscalizando. O que acontece com alguém que tenha sido convocado para ser mesário e não compareça? Tem punição? O mesário regularmente convocado e que não comparecer, ele deve fazer uma justificativa. Se não fizer, há um apenamento por multa. A pessoa que não for votar, ela está em outra cidade. Como é que ela justifica a ausência? Ela vai em qualquer sessão, e já aproveito para lhe perguntar, embora eu saiba a resposta, mas os ouvintes estão perguntando. Desta vez não existe o chamado voto em trânsito, porque a eleição é municipal, né? Exato, não existe o voto em trânsito por ser a eleição municipal. Estando o cidadão fora de seu município, ele deve preencher o requerimento de justificativa eleitoral. Ele pode conseguir esse requerimento no site do Tribunal Regional Eleitoral. Haverá também em todas as sessões eleitorais. É importante que ele preencha previamente, mas que não assine. Ele deve assinar apenas na frente do presidente da mesa. E um dado indispensável para o preenchimento desse requerimento é possuir o número do título eleitoral. Pode justificar em qualquer sessão, mas haverá nos lugares com muitas sessões uma mesa apenas para justificativa. Eu tenho aqui muitas perguntas e muitas dúvidas de eleitores em relação a esses candidatos que tiveram o registro indeferido ou que tiveram deferido, mas que depois o Ministério Público recorreu, que está em pendência judicial. Como é que fica essa situação? O nome deles, em que circunstância o nome vai aparecer ou não vai aparecer na urna eletrônica? Todos os candidatos que apresentaram o seu registro, estejam eles deferidos ou indeferidos, os indeferidos com recurso, eles aparecerão na urna. A grande distinção se dará no segundo momento, quando da totalização dos votos. Os candidatos que no dia da eleição estiverem com o registro indeferido, com recurso, os votos deles não aparecerão nominalmente, aparecerão 0 votos, eles ficarão reservados, eles são contabilizados, ficarão reservados, a Justiça Eleitoral disponibilizará a quantificativo de votos nominais numa lista apartada, e serão computados para o partido ou coligação apenas se, porventura, eles vierem a ter o registro deferido. Quer dizer, mas será declarado vencedor, então, o candidato que tiver mais votos e que estiver com a sua candidatura em dia, ou fica um ponto de interrogação naquele município? Estamos falando da eleição majoritária para prefeito. Isso, é majoritária para prefeito. E vereador também fica a dúvida, porque aquela vaga estará depois em discussão, né? Tendo em conta o calendário eleitoral deste ano, dessa eleição, frente à mudança legislativa, em que houve o grande encurtamento do prazo de campanha e, infelizmente, também do período de registro, isso levará a uma situação que nós chegaremos no dia da eleição com um grande número de candidatos sub júdice. Na majoritária, o candidato que estiver indeferido no dia da eleição, mesmo com recurso, se ele for o mais votado, ele não será proclamado. Não haverá proclamação de eleito. E a mesma situação se um candidato na majoritária, primeiro colocado com a maior votação, no entanto, o segundo, na hipótese de 3 candidatos, um fez mais votos, sem problema nenhum, mas o segundo e o terceiro estão indeferidos e a soma deles
dá mais que 50% dos votos, esse que ganhou e que não tem problema nenhum também não será proclamado. Rogério, tem uma dúvida aqui com relação ao processo de identificação biométrico. Vários municípios nessa eleição ampliou bastante a identificação biométrica dos eleitores, inclusive municípios aqui da região metropolitana. Mesmo nos locais de votação onde há identificação biométrica, é necessária a apresentação de um documento pelo eleitor? Sim, é indispensável a apresentação, mesmo onde existirá a votação com identificação biométrica, a apresentação do documento oficial com foto. Mas e qual é a vantagem do sistema biométrico? Tornar mais seguro, no caso, então, a identificação? Porque se ele faz a identificação biométrica, se imagina que aquele é o eleitor mesmo, né? Exato, na verdade é um espelhamento de segurança que estamos realizando. A identificação biométrica, na verdade, ela substitui a assinatura, aquela que nós fazemos na folha de votação. É uma duplicação de segurança. E nessas cidades em que houve o recadastramento biométrico e a pessoa não foi lá cadastrar o seu polegar, é o polegar, né? Ou cadastra todos os dedos? Todos os dedos. Tá, mas enfim, ela não fez o cadastramento biométrico. Ela está ou não está habilitada a votar? Não, ela não está. Ela provavelmente terá sido excluída do cadastro de eleitores e ela não estará apta a votar. Ela não está alistada como eleitor, terá que fazer, após a reabertura do cadastro, uma nova inscrição eleitoral. Essa pergunta também ela é muito óbvia, a gente sabe a resposta, mas eu preciso lhe perguntar porque tem vários ouvintes em dúvida. A partir de que idade o voto passa a ser facultativo? A partir dos 70 anos. É facultativo para os maiores de 16 e mais de 70. Uhum. Ainda sobre o processo biométrico, eu lembro que na eleição passada houve em alguns locais demora da identificação, do reconhecimento da digital. A Justiça Eleitoral avançou nesse sentido de tornar mais ágil o processo de identificação para evitar filas, evitar demora do eleitor no local de votação? Sim, houve uma melhora no software de captação das impressões digitais, assim como houve uma melhora e um acúmulo de uma eleição para outra do treinamento dos mesários, porque a gente identificou também que na eleição anterior houve uma questão muito ligada à não adaptação ainda com uma tecnologia nova pelos nossos mesários, que são voluntários, então, né? Mais alguma coisa de Brasília, Carolina Bahia? Eu queria reforçar a pergunta a respeito das pessoas que têm que justificar o voto e por algum motivo perderam, não justificam, perde o dia. O que elas fazem no dia seguinte, amanhã, na segunda-feira, digamos, e esse que também perdeu o cadastramento, que ele tem que voltar e se cadastrar novamente, como é que ele faz? Então vamos nas duas situações, a pessoa que perde o prazo para fazer a justificativa e a pessoa que perdeu o prazo do cadastramento biométrico. Pois não. Quem perdeu o prazo, quem não conseguir justificar no dia da eleição, a grande diferença é que quem justifica no dia com o requerimento, ela não precisa ter justificativa alguma, apenas não está localizado no seu local de votação. A pessoa que não justificar, ela tem dois modos. Ela pode justificar pela internet, há também lá no site do Tribunal Regional Eleitoral, na aba eleitor, um subícone justificativo eleitoral. A pessoa pode, dentro de 60 dias, do primeiro turno até 1º de dezembro, justificar por meio da internet. Só que essa justificação terá que ser motivada, ela terá que comprovar algum motivo no qual não pôde ir votar. Também é possível enviar a justificativa diretamente ao juiz eleitoral da sua zona, expedir pelo correio a justificativa. Então, basicamente, são essas duas formas. Há uma dúvida grande dos nossos ouvintes aqui em relação a voto nulo e voto branco. Existe sempre aquele mito de que voto branco ou nulo conta para quem está na frente. Não, a gente sabe que não é isso, mas eu gostaria que o senhor explicasse direitinho esta mecânica do voto branco e voto nulo
e explicasse também para os nossos ouvintes que não existe essa possibilidade de anulação da eleição só porque tem um número elevado de votos nulos e brancos. Realmente, o voto branco ou voto nulo, ele não legitima ou deslegitima uma eleição. Na verdade, o voto branco e o voto nulo é como se fosse um voto inexistente. A legitimidade da eleição é dada pelo quantitativo de votos válidos. O branco e o nulo não favorece nem desfavorece nenhum dos participantes do pleito eleitoral. Tá certo. Rogério, acho que não ficou, ou deve ter ficado alguma coisa de fora, porque nós estamos recebendo aqui mensagens de todas as partes. Tem gente ainda com dúvida se pode ou não fazer título para votar domingo, né? Nossa. Então a gente entende que as dúvidas são realmente muito amplas, profundas e de todo tipo, né? Mas certamente acho que a gente conseguiu passar por vários assuntos aqui, as principais a gente conseguiu atacar aqui. Tem só uma última pergunta aqui que vários ouvintes estão fazendo. Se eu chegar um pouquinho depois das 5 horas e tiver